Tópico Luiz Alba. Luiz tinha 19 anos quando, no trabalho, sentiu dor intensa na nuca. A seguir, percebeu perda de força na metade esquerda do corpo. Foi levado às pressas para o hospital, onde diagnosticaram um acidente vascular cerebral. Depois o internaram na UTI, onde teve crise convulsiva seguida de parada cardiorrespiratória. Imediatamente se viu fora do próprio corpo, num canto da UTI. Presenciou toda a sua reanimação. Testemunhou quando retiraram a mãe do quarto, viu uma enfermeira praticamente subir no leito e lhe fazer massagem cardíaca e assistiu à própria convulsão. De repente, surgiu uma luz muito brilhante perto de Luiz, e ele foi então arrastado em grande velocidade para um local desconhecido, de infinita beleza. Sua consciência expandiu de tal forma que não achava palavras para descrever o fenômeno e sentia uma espécie de comunhão com tudo que o rodeava, uma comunhão com o universo. Nesse local havia a silhueta de uma pessoa, de quem não conseguia ver o rosto, mas que ele tinha a sensação de conhecer. Era a avó materna, falecida 15 anos antes do nascimento de Luiz. Ela o confortou e explicou que ali era o verdadeiro lugar de Luiz, mas que ele deveria retornar ao mundo. Conduzido de volta à UTI, teve uma sensação negativa ao ver o próprio corpo estendido no leito. Despertou ali, sentindo dores pelo corpo todo e não conseguindo falar. Estava consciente, porém, e reconhecia as pessoas que o rodeavam. Geisa sofreu um pequeno trauma de crânio quando o filho menor fechou inadvertidamente a porta do carro, batendo-a na cabeça da mãe. Caiu ao solo, desacordada. Nessa condição, foi levada a um pronto-socorro onde teve convulsão. Foi medicada, mas era uma cidade do interior com poucos recursos e recomendaram que ela se dirigisse a um centro maior. Foram quase 5 horas de viagem, e Geisa apresentou várias convulsões nesse percurso. Durante as crises, ela teve a nítida sensação de estar fora do corpo. Geisa, em pé, ao lado da cama em que se encontrava na unidade semi-intensiva, via não só o próprio corpo, mas também familiares e amigos já falecidos, entre eles o avô paterno. Em algum momento da EQM, foi conduzida a uma espécie de campina gramado, onde havia inúmeros seres que não considerou terem aparência de humanos. Foi colocada numa redoma transparente, para se purificar, até mais tarde ser resgatada. Elsa. Em entrevista concedida por Skype da Alemanha, onde mora hoje Elsa, conta que tinha 14 anos quando, numa tarde calorenta, teve sonolência súbita e fadiga muscular, o que a obrigou a se deitar durante o dia. Em seguida, adormeceu e teve um sonho. Nele, saiu do corpo e caminhou por um longo corredor, ao fundo do qual havia uma luz muito brilhante. Elsa viu uma mulher que se aproximou e a pegou pela mão, para levá-la em direção à luz. Nesse momento, pensou na mãe, com quem tinha grande afinidade. Teve a impressão de vê-la junto com a irmã, as duas parecendo em desespero. Raciocinou que não poderia continuar naquele estado, fora do corpo, caminhando para a luz. Então, de modo instantâneo, abrupto e muito desagradável, voltou ao próprio corpo, com uma sensação de enorme desconforto e um choro intenso e irrefreável. Acabava de ter uma crise convulsiva. Foi o primeiro ataque epiléptico que sofreu. Depois disso, aconteceram outros, nem sempre com EFC. Ibn Alexander III. O neurocirurgião americano Ibn Alexander III já deu aulas e palestras em renomadas faculdades de medicina em seu país. Em 2008, tinha perto de 55 anos e trabalhava no Lynchburg General Hospital, em Virgínia, quando foi subitamente acometido de intensa dor de cabeça. De início pensou se tratasse de virose, mas as dores persistiram até que apresentou convulsão enquanto descansava na cama em casa. Levado ao hospital de ambulância, teve várias outras convulsões antes que o diagnóstico fosse enfim estabelecido. Era uma forma rara de meningite, provocada por uma bactéria, a Escherichia coli, que só excepcionalmente consegue infectar o sistema nervoso de adultos. Nenhum dos antibióticos comumente utilizados nesse caso surtiu efeito. Ibn permaneceu desacordado, em coma e em ventilação mecânica, durante 7 dias. As punições na região lombar para retirada de líquido espinhal mostravam uma coleção de pus que, concluía-se, revestia todo o seu córtex cerebral. Os exames de ressonância magnética de crânio revelaram essa espessa camada de pus que recobria o cérebro.
Todas as tentativas de esclarecer como tinha ocorrido a contaminação resultaram negativas. Milagrosamente, Ibn, contrariando a opinião de todos os profissionais que cuidavam dele, sobreviveu sem sequelas. Poucas pessoas não sucumbem a um ataque cerebral daquela bactéria. A história de Alexander poderia terminar como apenas um caso clínico raro e bem-sucedido. No entanto, o mais surpreendente foi a história que ele contou sobre a experiência vivida enquanto estava em coma. Apesar de rica em detalhes surpreendentes, ela não difere muito das EQMs das pessoas que entrevistei ou de que tomei conhecimento em tantas publicações diversas. Apenas um detalhe da experiência chama a atenção quando comparado aos demais relatos. De início, Eben se viu numa espécie de atoleiro, praticamente imobilizado. Embora mantivesse a individualidade, não há referência ao corpo. Não se lembrava da própria história, não tinha vínculos afetivos com os familiares. Estava numa espécie de prisão gelatinosa que ele denominou do ponto de vista da minhoca. Só depois foi conduzido a um mundo de cores magníficas, repleto de vegetação e de borboletas que voavam e coloriam o espaço. Quando plenamente recuperado, refletiu sobre a experiência vivida enquanto estava em coma. Leu bastante sobre a experiência de quase morte e estranhou que o pai, com quem tinha profunda afinidade e falecera 4 anos antes, não tivesse vindo recebê-lo durante sua EQM. Na maioria dos relatos, uma pessoa querida já falecida recebe o paciente, o acompanha e o orienta no retorno ao corpo. Já no relato de Alexander, apenas uma jovem desconhecida o recebeu e encorajou em sua caminhada. Uma moça linda que irradiava amor intenso. Ibn era filho adotivo e até a meia-idade não conhecia os pais biológicos, apesar de inúmeras tentativas para reencontrá-los. Estimulado pelos próprios filhos e pela mulher, voltou a tentar contato. Por fim, conseguiu, em 2007, ano anterior à sua EQM. Quando recém-nascido, Alexander fora dado para adoção. Os pais eram muito novos, não eram casados e não tinham como sustentar o bebê. O casal se reencontrou. Casaram-se e tiveram mais 3 filhos, um menino e 2 meninas. A mais nova, Betsy, morreu jovem. Os irmãos a descreviam como muito carinhosa e bondosa. 4 meses depois que saiu do hospital, Alexander recebeu uma carta da irmã biológica sobrevivente. Trazia anexa a foto de Betsy, que ele não havia ainda visto. Ibn não teve dúvidas. Era a moça de belíssimos olhos azuis que o recebera e acompanhara durante a EQM. Todos esses pacientes tiveram suas EQMs concomitantemente a convulsões ou imediatamente após. Qual é a explicação científica, se é que há alguma, para a ocorrência de EQM durante ataque epiléptico? A análise dos relatos científicos costuma situar no lobo temporal, a área onde a descarga elétrica normal tem início. O lobo temporal e estruturas relacionadas apresentam circuitos neuronais intimamente associados a estados emocionais. Juan Saavedra Aguilar e Juan Gomes Heria, professores da Faculdade de Medicina da Universidade do Chile, propuseram um modelo neurobiológico para explicar as EQMs com base na neurofisiologia do lobo temporal e das áreas límbicas. De minha parte, embora em 4 décadas tenha visto e examinado centenas de pacientes com epilepsia do lobo temporal, jamais encontrei um único cujas crises se assemelhassem às EQMs. Nos últimos anos, porém, ao entrevistar pessoas que tiveram experiência de quase morte, identifiquei os casos, mencionados anteriormente, cujas EQMs aconteceram durante ataques epilépticos. Aqui, como em outras situações referentes a EQMs, caberia uma dúvida pertinente. Existiria a possibilidade desses relatos terem sido, mesmo inadvertidamente, alterados algum tempo depois que ocorreram? Para testar a confiabilidade deles, Grayson administrou sua escala de EQM, uma medida quantitativa, como vimos, aos mesmos indivíduos em 2 ocasiões, com intervalo de aproximadamente 20 anos, no início da década de 80 e em 2000. Não encontrou indícios de que pessoas que passam por EQM embelezam ou romantizam seus relatos com o decorrer do tempo. Os resultados mostraram justamente o contrário. Não se verificou nenhuma diferença estatística significativa entre as pontuações da escala de EQM nos 2 momentos de aplicação. Essa indicação de que os relatos do fenômeno são confiáveis ao longo de um período de 2 décadas sustenta a validade dos estudos em que a experiência ocorreu em anos anteriores à investigação. Ainda que o modelo sugerido por Saavedra e Heria, e baseado na fusão de aspectos psicológicos e neurofisiológicos, tenha algum sentido,
uma ilusão ou mesmo uma alucinação que eventualmente surja durante uma crise epiléptica, oriunda do lobo temporal, não pode ser comparada às descrições das pessoas que tiveram EQM. De outra parte, muitos indivíduos apresentam experiências sem estar em situação de quase morte, como ocorre durante meditação, descanso e ausência total de estresse. Outros autores também contestam o modelo neurobiológico dos acadêmicos. Grayson afirma que tal modelo comete erro fundamental em presumir que, como certos fenômenos percebidos são semelhantes, eles têm a mesma causa subjacente. Semelhanças fenomenológicas são abundantes na natureza, sem necessariamente se deverem a uma única causa. O romancista russo Fyodor Dostoiévski, muito antes dos neurologistas, escreveu o que anos depois denominariam aura em êxtase, a experiência vívida e transcendental que precede em minutos o ataque epiléptico. Era um instante de felicidade e beatitude que o príncipe Mirkin, protagonista de O Idiota, daria a vida para reviver. Ainda voltaremos a ele. Tópico no campo de batalha. Entre os casos de autoscopia descritos por Seibon, destaca-se o de um soldado americano que no Vietnã ficou gravemente ferido e foi considerado morto e enviado para embalsamento. Alguns trechos do que esse homem relatou a Seibon. Era 6 de junho de 66, aproximadamente 5 da manhã. Víamos muito bem os Vietcongues na linha das árvores. Devíamos estar a uns 100 metros deles. Do nosso lado, deviam ser 35 homens naquele momento. Os Vietcongues começaram a atirar com morteiros e metralhadoras. Tremendo, tentei pular para trás, mas o projétil explodiu. Lembro que, naquele momento, o choque me jogou para frente e para trás. Mal eu havia tocado o chão e conseguido sacudir a cabeça, quando um tiro de morteiro explodiu atrás de mim e me fez dar uma cambalhota para frente. É tudo que eu lembro, até voltar a mim 1 ou 2 horas depois. Eu vi os Vietcongues, vi o cara que me tirava as botas, vi os outros, via tudo em volta, via quem pegava diferentes coisas. Pegavam os anéis e alianças. Via como estou vendo agora. Eu me via também. Era como se estivesse vendo um manequim estirado lá. Vi o meu rosto e meu braço. Estava muito queimado e o lugar estava coberto de sangue. Vi um fuzil M14 a mais ou menos 1 metro, 1,20 m de mim, e tentei pegá-lo, mas não consegui fazer nenhum único movimento. Era como se estivesse num sonho muito profundo. Quando o Vietcong me tirou as botas, vi a cena toda e ao mesmo tempo era como se estivesse esperando que o cara terminasse para que eu pudesse pegar o fuzil quando sua atenção se desviasse. Mas não conseguia mexer o corpo. Simplesmente não conseguia que aquele arremedo de corpo pegasse a arma. Era como se eu fosse um espectador, como se tudo estivesse acontecendo a um outro qualquer. Eram aproximadamente 3 ou 4 da tarde, quando nossas tropas chegaram. Eu os via e ouvia. Era evidente que eu estava meio embotado, totalmente queimado. Todas as minhas roupas estavam queimadas. Parecia estar morto. Me colocaram no saco e fomos empilhados no reboque. Se eu tivesse reencontrado depois, os soldados que me recolheram, teria conseguido reconhecê-los. Fomos transferidos para um caminhão e depois levados para um necrotério. Lá, começou o procedimento de conservação dos cadáveres, para o traslado para os Estados Unidos. Lembro que estava sobre uma mesa e que um soldado contava piadas sobre as showgirls que vinham se apresentar para o exército. Tudo que eu vestia naquele momento era minha cueca encharcada de sangue. Vi como o soldado arrancou. Depois soltou minha perna e a abriu na virilha esquerda para identificar a artéria femoral e injetar o líquido de embalsamento. Começou a fazer a incisão e, nesse momento, parou de rir. Simplesmente estranhou que estivesse saindo tanto sangue. Então procurou meu pulso e verificou que havia batimentos. Vi isso claramente, como se tratasse de uma terceira pessoa. Ele checou o pulso, mas, como não tinha certeza, chamou alguém para verificar. De todo modo, já tinha interrompido a incisão. Pouco depois, perdi o fio dos acontecimentos. Aparentemente, me levaram para uma outra sala e amputaram minha mão. Alguns minutos depois da cirurgia, acordei com um capelão me dizendo que tudo ia correr bem. Eu não estava mais assistindo a cena. Agora fazia parte dela. Quando Seibon ouviu essa história,
não tinha certeza de que tudo que o homem havia descrito era mesmo verdade. Ponderou que pelo menos parte do relato tinha testemunho físico. O entrevistado portava prótese no braço direito, mas o transporte dentro de um saco para o local de embaçamento ainda perturbava Sabon. Solicitou então ao homem que lhe mostrasse a virilha esquerda. Ele não se fez de rogado. Tirou as calças e mostrou a região. Na, na altura da artéria femoral esquerda havia um corte muito bem cicatrizado, como se fosse a assinatura do embalsamador. Tópico nas tentativas de suicídio. A frequência de EQM durante tentativa de suicídio varia entre os diversos estudos. Grayson analisou 61 pessoas que tentaram suicídio, e 16 delas tiveram experiência de quase morte. Ring e Franklin entrevistaram 36 indivíduos que tentaram suicídio, dos quais 17 relataram EQM. Para Van Lommel, cerca de 20% das tentativas de suicídio resultam em EQM. A ocorrência de EQM durante tentativa de suicídio pode ter profundo impacto na vida da pessoa, o que é por vezes positivo em pacientes cronicamente depressivos. De certa forma, a experiência lhes ensina que tentar extinguir a própria vida não resolve nenhum dos problemas de que tentaram escapar. Simplesmente carregam esses problemas com eles e, uma vez privados do corpo, percebem ser muito mais difícil achar soluções. Um dado curioso. Em geral, as pessoas que tiveram EQM durante tentativa de suicídio referem ter se sentido acolhidas e amadas. Para algumas, entretanto, a experiência foi negativa. Uma de nossas entrevistadas, por exemplo, relatou angústia profunda e visões desagradáveis. De todo modo, segundo estudos recentes, é extremamente raro que, após uma tentativa de suicídio com EQM, aconteçam outras. Grayson advoga que clínicas psiquiátricas expliquem aos pacientes gravemente depressivos e potencialmente capazes de suicídio a possibilidade de ocorrer uma EQM. Para aquele autor, os relatos podem ter efeito terapêutico positivo também sobre esses pacientes. Tópico: dupla autoscopia. Um de nossos entrevistados trouxe um relato de dupla autoscopia. A Mauri tinha 33 anos e estava dirigindo na estrada quando colidiu de frente com o veículo. Era meio-dia. Ambos vinham em grande velocidade. A Mauri foi lançado pela janela do carro a mais de 10 metros. Sua última lembrança no corpo físico foi justamente esse arremesso para fora. Rolou pelo chão, a camisa ficou toda rasgada, ele sofreu contusão no tórax e permaneceu desacordado durante quase 5 horas. Logo após o acidente, viu-se fora do corpo, sentado ao lado de si, como se estivesse vigiando o cadáver. Ao mesmo tempo, via-se em pé a poucos passos do corpo e do eu que estava sentado ao lado. Assistiu à chegada dos socorristas. Percebeu que alguém disse para deixá-lo de lado porque não havia mais nada a fazer. Por ele e os outros acidentados necessitavam de socorro. Viu chegarem curiosos e acompanhou a cena em que colocaram folhas de jornal sobre seu corpo. Mais tarde, surgiu um lençol para recobrir o que lhes parecia ser um cadáver. De súbito, o eu que se encontrava em pé foi depressa para o que parecia uma estrada de terra, um caminho florido e luminoso que terminava numa montanha. Ele atravessou como se fosse uma miragem, até sair do lado oposto. Este lhe pareceu ser uma espécie de galpão ou escritório com várias pessoas em atividade, como uma empresa. Estavam cada qual à sua mesa, concentradas e separadas entre si por algo transparente, como se fosse vidro. Havia uma reunião numa das salas e, quando a Marie chegou perto, o homem se aproximou dele e disse: "Não se preocupe, tudo vai se resolver a contento. Mantenha a calma." As pessoas desse lugar usavam uma espécie de túnica com um cinto largo. Tinham entre 30 e 40 anos e eram todas altas, com 1,80 a 1,90 de altura. O ambiente era de tranquilidade e segurança. Inquirido se a cena se repetiu várias vezes. A Mauri respondeu: "Cheguei a fazer esse caminho de ida e volta pelo menos 4 vezes." Ao fim disso, atravessou de novo a montanha para retornar ao local do acidente. E agora o cenário era outro. O eu sentado ao lado do corpo havia desaparecido. A Mauri viu apenas o corpo, isolado e recoberto pelo lençol. Ouviu o que as pessoas em volta diziam e conseguia ler os pensamentos delas. Por exemplo, uma senhora se aproximou do cadáver, colocou ao lado 2 tijolos apoiados um no outro, em forma de cabaninha, e acendeu embaixo de uma vela, pensando: "Coitado, tão novo." Via quando as pessoas se aproximavam de seu corpo
e levantava um lençol na tentativa de reconhecê-lo. Lentamente, Amaury se aproximou do corpo e caiu sobre ele em câmera lenta. Sentiu que entrava no corpo até estar mesmo dentro, mas havia alguma coisa em cima da cabeça. Nisto, ouviu dizerem: "Olhem, está se mexendo." Alguém removeu o lençol sobre sua cabeça e Amaury abriu os olhos, ergueu os braços e balbuciou: "Me ajudem." Percebeu que a pessoa mais próxima estava indecisa e assustada, pois o imaginava morto. No entanto, ela lhe deu a mão e o ajudou a se levantar. Pararam um carro que passava, e Amaury foi conduzido para dentro e levado às pressas para o hospital mais próximo. O acidente tinha ocorrido a mais de 50 quilômetros de onde Amaury morava. Depois de recuperado, já em casa, soube que na hora do acidente, a filha de 2 anos começou a chamar pelo pai repetidas vezes. A mulher de Amaury, que não sabia o que fazer para tranquilizar a criança, teve de repente uma sonolência esquisita, pois afinal era meio-dia. Adormeceu de imediato e sentiu-se transportado para um local. Segundo Amaury, a descrição que a esposa faz do lugar onde foi parar durante esse sono corresponde exatamente àquele para onde foi conduzido logo após o acidente. Amaury não a viu lá, nem ela o viu, mas está convicto de que se trata do mesmo local. A mulher, que naquele primeiro momento nada podia saber sobre o acidente, ficou convencida de que o motivo de estar ali, em sonho, era o marido, e, encontrando ao que tudo indica o mesmo homem que se dirigiu a Amaury, perguntou: "O que aconteceu com meu marido?" Ouviu resposta semelhante: "Calma, está tudo bem." A conclusão de Amaury é que, mesmo a mais de 50 quilômetros um do outro, ele esteve de alguma forma conectado com a mulher imediatamente após o acidente. Essa EQM ilustra dois aspectos extremamente sugestivos de que a consciência pode estar fora do corpo: a EFC e a comunicação à distância. Tópico: EQM da doutora Jean-René Hausser. Na edição de maio-junho de 2014 da revista Missouri Medicine, chamou a atenção a extraordinária experiência de quase morte da oftalmologista Jean Hausser. Eis o relato. Durante o verão de 77, aos 20 anos de idade, quando era estudante na faculdade de medicina na Universidade do Missouri, experimentei um acontecimento extraordinário e transcendente. Cheguei à conclusão de que esse episódio pode ser bem mais descrito como uma experiência de quase morte. As visões de meu encontro com a morte alteraram meu entendimento sobre o significado e o sentido da vida. Extinguiram para sempre meu medo da morte e confirmaram a maravilha e a alegria inefáveis de uma vida após a morte. A série de artigos sobre experiência de quase morte, que a Missouri Medicine vem publicando, aborda esse tópico importante, que infelizmente tem sido negligenciado na literatura médica e, na maior parte das vezes, desconsiderado pelas faculdades de medicina e pelos profissionais que elas formam. Assim, resolvi vir a público e compartilhar minha EQM com os leitores da revista. Os fatos que levaram à minha experiência de quase morte. No verão de 77, desenvolvi o que parecia ser uma infecção bastante comum do trato respiratório superior. Meu pai, que era médico, obstetra e ginecologista, me fez descansar e usar descongestionante nasal. 2 semanas após o início desse resfriado, retornei à faculdade para fazer uma prova que durou o dia todo. Nossa turma inteira prestava trimestralmente esses testes de múltipla escolha. Na primeira hora, de modo inesperado e inexplicável, desenvolvi uma visão dupla, intermitente, muito preocupante. Com dificuldade considerável, completei a prova fechando um olho e depois o outro. Quando terminei o teste, a diplopia era constante e desenvolvia-se uma ptose, quebra da pálpebra bilateral. Liguei para meu pai para relatar a dificuldade. Ele ficou alarmado, me mandou ir direto para o pronto-socorro e foi me encontrar no hospital. Também marcou uma consulta neurológica imediata. Minha mãe tinha desenvolvido esclerose múltipla aos 36 anos. Meu pai e eu ficamos imaginando se aquilo seria minha primeira manifestação, aos 20 anos. Dirigi para o hospital com o olho fechado. Fui examinada por uma equipe de médicos que tinha sido reunida às pressas. Decidiram me internar. Estava desenvolvendo déficits neurológicos, inclusive ptose palpebral bilateral grave. A situação continuou a progredir pelos dias seguintes, com uma paralisia descendente. Meus médicos aventaram 2 possibilidades diagnósticas:
ou uma variação da síndrome de Guillain-Barré ou miastenia grave. Como a paralisia era descendente, rapidamente desenvolvi desconforto respiratório agudo. Respirar se tornou exaustivo. Por conta dessa situação difícil, fui enviado ao departamento de pneumologia para exames. A equipe de lá realizou um exame com fisiostigmina, medicamento usado para tratar a miastenia grave. Infelizmente, acabei recebendo uma superdosagem e muito depressa fiquei com insuficiência respiratória aguda e iatrogênica. Minha experiência de quase morte. Desvaneci como num sonho. A última coisa que eu vi foi a terapeuta respiratória evocar o código azul. Aí a necessidade imediata de ressuscitação cardiopulmonar. Lembro que imediatamente antes de ter deixado o corpo, eu disse a ela que não conseguia mais respirar. Era muito pesado e difícil. Como se estivesse acima e destacada do corpo, vi os desesperados esforços de ressuscitação de emergência sobre meu corpo estirado no chão. Vi com interesse distante a frenética atividade em volta daquele corpo moribundo. Foi como assistir a um programa de televisão. Minha essência, minha alma, minha consciência, meu ser, meu espírito, como quer que se deva chamar a quinta essência não corporal do ser, estava em paz, sereno. Agora eu não tinha necessidade de corpo físico. Matéria e gravidade não eram mais barreiras para o movimento. Emergiu adiante uma esfera admirável, brilhante, da luz mais branca imaginável, da qual emanaram um amor e uma tranquilidade perfeitos. Apesar de sua luminosidade infinita, a luz era agradável e não causou fotofobia nem outro desconforto aos meus olhos. Ao partir, não pude conceber que era meu corpo a morrer ali embaixo. Não era parte de mim, e o drama médico ao redor não me dizia respeito. Parecia natural desconsiderar e rapidamente deixar para trás a forma humana esvaziada. A esfera radiante de luz amorosa tinha surgido a alguma distância e envolveu minha alma durante a jornada. A luz da esfera se originava de um lindo brilho central que excedia em muito dos diamantes. Fiquei cônscia de que essa fonte de luz transcendente era uma coisa pacífica, viva, amorosa. Dela provinha a mais extraordinária transferência de puro amor e aceitação, muito além da imaginação humana. Muito naturalmente, sem esforço, fui atraída para essa esfera viva de luz amorosa. Quanto mais me dirigia à luz, mais depressa ela me envolvia e se incutia em minha alma. A fonte amorosa e minha alma fundiram-se na luz. Nós nos tornamos uma coisa só. 2 vezes, durante essa experiência acelerada, percebi que meu corpo terreno estava morrendo e que aquele campo de luz amorosa era o destino da minha alma. Tendo apenas 20 anos, a cada vez que ponderava estar morrendo jovem, conseguia somente pensar numa palavra: não. Tão logo cogitava isso comigo mesma, cessava o movimento em direção à luz, como que suspensa em meio ao pensamento. Durante cada um desses 2 episódios de escolha, houve nítido contraste entre aquela esfera de amor viva, amorosa, e a escuridão de onde eu tinha vindo na Terra. A decisão de retornar à minha vida ou seguir em frente, rumo à luz, foi muito difícil. Era fascinante perceber que estavam me oferecendo uma escolha. A esfera de luz viva que emanava uma quantidade incrível do mais puro amor me envolvia por completo. Quem eu era e quem essa fonte de luz era, nos tornamos um só. Era um acolhimento, como se a fonte de luz amorosa estivesse agora completa outra vez e eu também. De forma análoga a 2 névoas que se fundissem. A escuridão de onde eu vinha e os sentimentos desagradáveis foram embora completamente. Na segunda vez em que eu disse não, uma voz falou comigo. Não era masculina nem feminina. Era audível e vinha dessa esfera maravilhosa de luz, viva e amor iluminado. A voz me envolveu. Ela me disse diretamente: não se preocupe, ainda não é a sua hora. Retorne. Mais rápido que minha jornada à esfera de luz viva e amorosa, acordei de repente no respirador da UTI do hospital. Via e ouvia todas aquelas pessoas que, correndo ao redor, estavam ocupadas tentando me salvar. Consegui ouvi-las conversar sobre como tinham notado que eu estava acordando. Estavam preocupadas com a possibilidade que eu pudesse necessitar de ressuscitação cardiopulmonar outra vez. Claro, agora eu tinha informação em primeira mão. Sabia que ia sobreviver. A voz era dotada de significado poderoso e duradouro e tinha determinado minha sobrevivência terrena. Passei o mês seguinte na UTI.
trabalhando com afinco para me recuperar das deficiências provocadas pela síndrome de Guillain-Barré. Levei um ano para me recuperar, inclusive tendo de reaprender a andar e readquirir força e resistência nos níveis normais. Com o tempo, a diplopia foi eliminada. Apesar de dúvidas sobre minha capacidade de retomar o curso de medicina, consegui me formar com minha turma, ainda que perdendo muitas aulas. Como a experiência de quase morte mudou a minha vida. Essa experiência me transformou para sempre. Fiquei empolgadíssima ao sentir a maravilha e a beleza da fonte extraordinária de luz amorosa que nos espera além da vida aqui na Terra. Acredito nessa fonte de luz amorosa e prefiro chamá-la de Deus. Nunca mais vou sentir medo da morte, a minha ou a de outros. Ao longo dos anos, pensei muito, mas falei pouco, sobre minha QM. Compartilho com vocês essa conclusão. No ato de morrer, recebemos a chance de aceitar a luz inefável de amor puro e incondicional e nos unir a ela. Ouvi pessoas preocupadas com a morte daqueles entes queridos que não tiveram um relacionamento com Deus. Temiam que eles rumassem para a escuridão eterna. Por causa do que experimentei, minha visão difere nesse assunto. No momento da transição do aqui para lá, foi-me possibilidade de escolher ser una com essa esfera pacífica e amorosa de luz extraordinária. Na época, eu era cristã e tinha com Deus um relacionamento em construção e em crescimento. É verdade. Mas certamente ainda era uma principiante. O desenrolar do meu propósito na vida. Sou profundamente grata por ter recebido a oportunidade de retornar à resistência terrena. Com tantas bênçãos, minha vida é plena e rica. Fiz o internato e a residência oftalmológica na Mayo Graduate School of Medicine, em Rochester, Minnesota. Retornei para Kansas City, onde exerci a medicina de 86 a 2011, quando se mudou novamente, agora para Oklahoma. Sou uma oftalmologista de 57 anos, atuante, saudável, feliz. Tenho 2 filhos incríveis e 4 enteados, e todos estão muito bem casados com pessoas maravilhosas. Meu marido, Jim Meyer, e eu fomos abençoados com 5 netos e uma neta. Minha experiência de quase morte permitiu sentir, ver e experimentar o júbilo profundo que vem quando nossa alma, após a morte, torna-se una com a fonte de todo amor, paz e luz. Na correspondência que mantive em 2020 com a doutora Jane, ela respondeu algumas perguntas. A senhora teve sua EQM aos 20 anos. Depois se formou em medicina e vem clinicando desde então. Continua vendo sua EQM com as mesmas opiniões daquela época? Nenhum de nós tem aos 63 as mesmas opiniões sobre muitas coisas que tinha aos 20. A vida nos ensina muito ao longo do caminho, especialmente quando, no decorrer do tempo, contemplamos questões profundas como uma EQM. Depois da minha, passei grande parte da vida adulta lendo e relendo textos bíblicos para melhor compreensão. Então aprendi muito mais desde aquele tempo. Além disso, na época da minha EQM, havia pouca ou nenhuma literatura científica sobre o assunto. Na verdade, não existia nem mesmo nome que eu pudesse encontrar em algum lugar para o que tinha acontecido comigo. Hoje, em comparação, há pesquisas em andamento, inúmeros livros e muita literatura científica disponível. Com os conhecimentos que adquiriu como médica, encontrou alguma hipótese científica que pudesse explicar sua experiência? Por exemplo, a falta de oxigenação cerebral no momento da quase morte, o excesso de gás carbônico ou alguma outra modalidade química que estivesse ocorrendo no cérebro naquele momento. Pouco depois da EQM, conversei sobre ela com um pastor de minha igreja, que me disse que devo ter sofrido falta de oxigenação cerebral. Mas, desde aquela época, estudei profundamente a ciência da EQM, e sua pergunta sobre oxigenação foi refutada por muitas vezes. Portanto, não é necessário responder. Mesmo hoje, ainda existem céticos e pessimistas. Essas pessoas sempre existiram. Uma das melhores definições de EQM pode ser encontrada no livro Evidências da Vida Após a Morte, do médico Jeffrey Long. Os sobreviventes que passaram por situação de quase morte são pessoas que estavam tão comprometidas fisicamente que se encontravam inconscientes, clinicamente mortas ou à beira da morte. Sem batimento cardíaco? O termo experiência implica que os sobreviventes da EQM ativaram enquanto estavam inconscientes. Cientificamente, não há memória lúcida quando a pessoa está inconsciente. Mas isso parece estranho, pois se você falar com qualquer um de nós, sobreviventes de EQM, mesmo que como no meu caso, a experiência tenha ocorrido em 77,
teremos a clara e detalhada capacidade de nos lembrar dela por completo. Por outro lado, não me lembro do que almocei há 4 dias. Isso pode parecer estranho, mas faz sentido para todos nós, sobreviventes. Gostaria que falasse um pouco sobre o estranhamento de ter assistido à própria reanimação cardiopulmonar e não ter compartilhado do desespero da equipe que tentava salvá-la. Quanto ao estranhamento que você menciona, era uma situação neutra, sem grande importância. Eu simplesmente não conseguia entender por que aquela terapeuta respiratória insistia em tentar ressuscitar o jovem corpo sem vida que estava no chão, já que claramente não havia mais ninguém naquele corpo. Eu não tinha como explicar a ela que suas ações eram inúteis, mas tampouco havia alguma preocupação de minha parte com tudo aquilo. Simplesmente observava, mais do que qualquer outra coisa. Uma observação dos fatos, nada emocional. Aquilo não importava. Eu sabia que os esforços dela eram inúteis, mas ela não percebia isso. Não fiquei pairando ali por muito tempo, pois realmente não havia nenhum sentido em nenhuma das ações dela. De acordo com minha maneira de pensar, e fui rápida e totalmente atraída pela imensa, amorosa e linda esfera de luz que, para cima e para o meu lado direito, me dava boas-vindas. Algumas pessoas que tiveram EQM desenvolveram capacidades que não tinham antes. A senhora, diante da doença de seu pai, teve a plena convicção de que ele havia partido antes mesmo da morte ter sido anunciada na sala de cateterismo. Essa certeza veio de seus conhecimentos médicos ou foi uma espécie de premonição? Não voltei com nenhuma habilidade que não tivesse antes. Voltei com uma visão totalmente diversa sobre o significado e o propósito da vida, e com a compreensão de que ela é uma dádiva e um tempo de aprendizado. Além disso, aprendi que tudo na vida está relacionado a como nós, em todas as situações, podemos e devemos glorificá-lo ao longo do caminho. Acho que a maioria de nós que sobrevivemos ao MQM tem uma visão diferenciada da morte. Minha situação não é diferente. De modo geral, fico feliz por aqueles que partem daqui, porque conheço bem o lugar para onde estão se dirigindo, sem premonição. Minha EQM me ensinou como é fácil morrer. É muito mais difícil estar neste lado terreno da equação. No momento em que qualquer um de nós morrer, encontrará a certeza irrefutável de uma vida após a morte. Simples assim. Na minha situação, cheguei totalmente ao céu. As múltiplas discussões simultâneas que tive com numerosas almas lá, todas de uma vez, ainda trazem um enorme sorriso ao meu rosto quando penso naquele momento especial de comunicação aprimorada e extraordinária. Que mudanças efetivamente ocorreram em sua vida devido a EQM? Muitas, e provavelmente não consegui contá-las todas. Na EQM, para citar algumas, fui informada, em termos gerais, que tinha como missão terminar o curso de medicina e me tornar médica. E também, em termos gerais, que não deveria me preocupar com a paralisia provocada pela síndrome de Barré, caso eu optasse por voltar, já que com o tempo a doença desapareceria totalmente e minha saúde seria restabelecida. Conforme disse antes, eu me vi buscando respostas para minha EQM, porque não havia outra pessoa além do meu pai que tivesse tido esse tipo de experiência. As respostas mais reconfortantes eu as encontrei na Bíblia, a qual tenho estudado mais intensamente com o passar do tempo. Certa vez, tive a prazerosa oportunidade de visitar outro sobrevivente de EQM. Foi muito agradável e profundo para mim compartilhar pessoalmente minha história com outro ser humano que havia passado pela experiência e poder contemplar sua experiência. Final do capítulo de número 8.